Olá gatinho, olá gatinha, sejam bem-vindos ao canal Ciência Rústica aqui com o professor Rainan Machado em mais uma videoaula e hoje nós vamos estar falando sobre os processos de eletrização. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like que vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aí para mais e mais alunos do Brasil. Sem enrolação, vamos lá! Processos de eletrização aí é um conteúdo muito importante dentro da física elétrica, também para Enem. É um conteúdo que é sempre cobrado, então é importante que a gente entenda aí os conceitos básicos aí desse conteúdo. Antes da gente falar sobre os processos de eletrização, que são três, né? Eletrização por atrito, por contato e por indução, precisamos entender alguns conceitos fundamentais aí da eletrostática. O primeiro é entender aí o princípio da atração e repulsão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cargas de sinais opostos se atraem. Você já ouviu aí, provavelmente ligado ao romantismo, que os opostos se atraem. Aqui na física elétrica, isso é verdade no que diz respeito aí ao conceito de cargas. Cargas opostas se atraem, ou seja, a carga positiva vai atrair a carga negativa e vice-versa. E as cargas de sinais iguais, elas se repelem, há uma repulsão, tá? Então, carga positiva com positiva, negativa com negativa, vai haver uma repulsão. Então, esse é o princípio da atração e repulsão. Cargas elétricas de sinal oposto se atraem, de sinais iguais se repelem. Beleza, entendemos isso? Agora vamos para o conceito de corpo neutro e corpo eletrizado. Primeiro falando sobre o conceito de corpo neutro. Um corpo neutro, tome cuidado que isso é uma pegadinha que cai muito. Corpo neutro não é aquele corpo que não tem cargas. Porque os corpos eles são formados por átomos. E os átomos eles são estruturas que possuem cargas, né? Todos os átomos possuem prótons, que têm carga positiva, e elétrons, que têm carga negativa. Um corpo é formado por zilhões desses átomos, então tem zilhões de partículas carregadas, zilhões de prótons e zilhões de elétrons. Então um corpo neutro não é aquele que não tem carga, ele tem carga sim. O que vai caracterizar um corpo neutro então? É a diferença entre a quantidade de cargas positivas, prótons, e de cargas negativas, elétrons. Então, se um cara tem número diferente de prótons e elétrons, ele vai ter uma carga residual, tá bom? Então, se o cara ele tem mais prótons do que elétrons, se eles têm mais prótons, então ele vai ter mais cargas positivas. Então, esse cara vai estar eletrizado positivamente. Se um cara ele tem mais elétrons do que prótons, então ele tem mais cargas negativas do que positivas. Ele vai estar eletrizado negativamente. Então essa é a ideia. Corpo neutro é um corpo que tem números iguais de cargas positivas e negativas, números iguais de prótons e nêutrons. E um corpo eletrizado é aquele que vai ter número diferente de cargas positivas e negativas, números diferentes de prótons e nêutrons. Agora que a gente entendeu aí o princípio da atração e repulsão e também a diferença de um corpo neutro e um corpo eletrizado, vamos aí então para os processos de eletrização. Um corpo que é neutro, não necessariamente ele vai ficar neutro o resto da vida. Ele pode ser eletrizado, ele pode adquirir aí carga positiva ou carga negativa. E os processos para eletrizar um corpo são três: atrito, contato e indução. Vamos falar um pouquinho aí sobre cada um desses processos agora. Na eletrização por atrito, como o próprio nome sugere, eu vou pegar dois corpos e atritar. Vai ter uma fricção entre esses dois corpos. E aí, na eletrização por atrito, os dois corpos eles estarão inicialmente neutros. Tanto o corpo A quanto o corpo B não possuirão carga elétrica, eles estarão neutros. E aí, ao atritar um com o outro, o que pode acontecer? Um pode transferir elétrons para o outro. Existe uma tabela chamada aí de série triboelétrica que mostra ali a posição de alguns materiais, indicando qual que vai ter a tendência de atingir carga positiva ou negativa. Mas o certo é que um vai transferir elétrons para o outro ao ser atritado. E aí, então, vamos pensar. Se um transferiu o elétron para o outro, esse que transferiu o elétron, ele perdeu carga negativa,
ele vai ficar positivo. O outro que recebeu os elétrons, ele recebeu carga negativa, ele vai ficar negativo, tá bom? Então, no processo de eletrização por atrito, tem uma transferência de elétrons, né, a partir ali da fricção, e eles vão adquirir, os corpos eletrizados vão adquirir cargas opostas. O cara que perdeu o elétron vai ficar positivo e o cara que recebeu o elétron vai ficar negativo, tá bom? Guarda esse conceito aí na cabeça. Eletrização por atrito, transferência de elétron, cargas opostas, um positivo e um negativo. Para você saber quem que vai ficar positivo e quem vai ficar negativo, você utiliza aí a série triboelétrica. Agora falando sobre um outro processo de eletrização, a eletrização por contato, como o próprio nome sugere, um corpo irá eletrizar o outro a partir do contato entre eles. Lembra que lá no atrito os dois corpos eles estavam inicialmente neutros? Aqui no processo de eletrização por contato eu tenho que já ter um eletrizado e o outro estará neutro, tá bom? Então imagina esse corpo A eletrizado positivamente. Ao aproximar do outro corpo que está neutro, o que vai acontecer? Lembra lá do princípio de atração e repulsão? Então, se esse cara está positivo, ele vai atrair as cargas negativas do outro corpo. Então, vai haver uma polarização, uma separação de cargas. Ao aproximar um positivo de um neutro, as cargas negativas desse daqui vão se aproximar desse lado de cá, porque né, vai aproximar do lado que está positivo, deixando a outra extremidade positiva. Então vai haver uma polarização, uma separação de cargas. E aí o que vai acontecer então quando houver o contato entre eles? Lembra que esse lado de cá estava cheio de cargas negativas, cheio de elétrons? E na hora que houver ali o contato entre esses dois corpos, o cara que está polarizado aqui vai transferir elétrons lá para o outro que está positivo. Ao separar, o cara que estava eletrizado positivamente, ele vai continuar eletrizado positivamente, só que um pouco de carga menor, e o outro que perdeu elétrons, ele vai estar então positivo. Então, na eletrização por contato, os corpos eles adquirem cargas de sinais iguais, tá bom? Então, isso vale o mesmo se a esfera tivesse eletrizada negativamente. Haveria uma polarização, depois do contato, o cara que estava eletrizado negativamente transferiria elétrons para o outro, iria continuar negativo, só que com menos cargas, e o outro que recebeu o elétron estaria negativo, tá bom? Então, esse é a eletrização por contato. Eu tenho ali um corpo já eletrizado, um corpo neutro. Ao aproximar o corpo eletrizado do neutro, vai ter uma polarização, uma separação de cargas, e ao ter o contato, alguém vai transferir elétrons para o outro. E aí a gente vai ter no final os dois corpos eletrizados com cargas de sinais iguais. Então, entendemos agora o processo de eletrização por contato, vamos falar sobre o outro processo de eletrização, que é a eletrização por indução. Na eletrização por indução, como o próprio nome sugere, um corpo eletrizado irá induzir o outro a também estar eletrizado. Nesse tipo de eletrização, é uma eletrização que acontece sem o contato entre os corpos. O cara que já está eletrizado, ele vai induzir o outro a se eletrizar. Então ele é chamado de corpo indutor, tá bom? O cara que já está eletrizado, ele é chamado de corpo indutor, porque ele vai induzir o outro a se eletrizar. O cara que está neutro, ele vai ser induzido pelo outro a se tornar eletrizado. Então ele é chamado de corpo induzido, beleza? Corpo neutro é o induzido e o corpo eletrizado, o corpo indutor. O início aqui, a ideia é a mesma lá da eletrização por contato. O cara que está eletricamente carregado vai aproximar do outro neutro e isso vai promover uma polarização, né? As cargas de sinais oposto lá do outro corpo neutro serão atraídas para essa extremidade de cá devido ao outro corpo estar eletrizado. Então teve a polarização. Mas e aí então como que ele vai ser eletrizado sem o contato? Nesse caso é necessário o famoso fio terra. Você precisa ter um fio condutor
ligada ali ao corpo induzido, conectando esse corpo à Terra. A Terra é um imenso depósito de carga, ela tanto pode doar elétrons como pode receber elétrons, tá bom? Então, ao conectar esse fio condutor à Terra, o fio Terra, como a esfera estará polarizada, a Terra vai poder, no caso, se o polo de cá tiver positivo, a Terra vai poder mandar elétrons. Se for um polo negativo, a Terra poderá receber esses elétrons, tá bom? De forma aí que ela vai ou doar ou receber elétrons daquela esfera que estava neutra, tornando ela eletrizada. E aí, no final, então, do processo de eletrização por indução, os corpos ficarão eletrizados com cargas opostas, beleza? Se o corpo indutor estava eletrizado positivamente, ele vai induzir o outro a receber elétrons da Terra e ele vai ficar, então, o induzido vai ficar negativo, cargas opostas. Se o indutor estava negativo, ele vai induzir o outro a doar elétrons para a Terra, tornando ele positivo. Então, cargas opostas. Na eletrização por indução, não há o contato, o indutor vai induzir o outro a se eletrizar e no final as cargas ficarão opostas, beleza? Então é isso daí, volta aí nos conceitos que talvez não tenham ficado tão claro, assiste com calma, né? Faz as suas anotações, que aí tenho certeza que o material que eu entreguei aqui para vocês é suficiente para vocês entenderem bem aí esses processos de eletrização. Mais uma vez, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixa o seu like para o professor Rainan Machado e o canal Ciência Rústica continuar aí crescendo aí nesse meio digital. Beleza, galera? Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.